Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 13 de abril de 2026, também conhecido como Dia Mundial da Siriguela. Pois é, meus amigos, não é a siriguela, aquela fruta nordestina maravilhosa, que inclusive eu tive uma experiência aqui em Paracuru, que foi muito legal, que eu tenho uma loja que vende fruta, sabe? Eu não sei, não é bem uma floricultura. Vende fruta não, desculpa, vende planta. Essas lojas grandonas que vende planta, aqui tem umas que é grande num nível que acho que tá ali já há uns 40 anos, porque tem uns pés de manga gigante assim. E aí é um terreno gigantão assim, tem várias frutíferas lá. E aí a primeira vez que eu fui, já foi uma experiência bem legal assim, porque era tipo meio de uma quarta-feira. Eu acostumado a trabalhar na quarta-feira, né? A gente foi lá comprar planta, aí chegou outras pessoas, aí o cara pegou e falou, puxou umas cadeiras, o dono, falou, senta aí um pouquinho pra prosear. Aí nós sentou lá e ficou lá conversando com as pessoas, quarta-feira, 3 horas da tarde, e eu falando, nossa, o pessoal da Santa Catarina, será que tem razão? Será que essas pessoas estão tudo recebendo Bolsa Família? E aí depois descobri que não, que na verdade eram pessoas que trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos, juntou uma grana e tá montando uma pousada aqui, ou o dono, né, que tava trabalhando, não parecia, mas tava trabalhando, né, ele cuida das plantinhas dele, e nós, que aí sim, estamos aqui no não, eu não recebo Bolsa Família ainda não, mas eu quero muito receber, viu, eu não sei, eu acho que eu tenho princípios que não me permitem, mas eu acho que eu conseguiria, porque é só não declarar os dinheiros que eu recebo, que eu acho que dá, não dá? Eu não sei, mas eu não quero fazer isso não, porque eu tenho princípios, né? Então eu não quero receber um bagulho que vou tirar de uma família. E mesmo que eu não tire, né? Eu não vou fazer isso não. Mas enfim, aí eu tava lá um dia. Outro dia, aí a gente volta lá de vez em quando, né? Fez amizade com o cara e volta lá. Aí uma vez eu fui lá e ele falou assim, ô, vem cá. Aí ele levou nós lá no meio do terreno e tinha um pé de siriguela. E aí, você já sabe o que é siriguela? Você que tá me ouvindo aí? Porque eu não sei eu acho que em São Paulo eu nunca tinha comido siriguela. Mas é uma frutinha meio laranja assim. Um formato mais ou menos como uma bola de futebol americano, só que do tamanho é bem pequeno assim, o tamanho de uma uva, é um pouco maior que uma uva, sabe, é um pouquinho mais compridinha que uma uva assim. E aí ele falou, levou nós e falou assim, ó, o pé de siriguela aí, ó, fica à vontade, vou lá atender, você pode ficar aí comendo. Mano, nós ficou comendo siriguela do pé, olha que bagulho da hora. E aí não é essa siriguela não, é o Carlos Siriguela, que ele é um guerrilheiro que é da época do Marighella, sabe? Tinha o Marighella lá de onde que é o Marighella? Eu não sei. Mas tinha esse Marighella e aí o Siriguela, ele se inspirou no Marighella e queria fazer no Marighella e queria fazer uma revolução comunista na cidade de Itaquá do Oeste, lá no Alagoas. E aí ele reuniu os amigos dele e falou, vamos fazer uma revolução comunista. Vamos pegar tudo que nós tem e vamos dividir e vamos viver em comunidade sem propriedade privada. Tudo é de todos, meu amigo. A verdadeira revolução comunista, sem genocídio e sem exploração. Aí os caras falaram, ô Siriguela, meio que nós já tá assim já. Porque tipo assim, a nossa casa é nossa ali, né? Mas também ninguém quer, né? E cada um já tem a sua. E nós pesca junto e nós separa já as coisas e nós come aqui, nós faz os bagulho. Então acho que nós já tá já. Aí ele falou, puta, é mesmo, hein? Ai, que merda. Vamos jogar Winning Eleven então? Os caras falaram, então vamos. Aí foram lá e foram jogar Winning Eleven na casa dele e assim morreu a revolução de Siriguela. Por isso que você nunca ouviu falar no Siriguela, que eles viveram felizes para sempre lá na cidade de Itaquá do Oeste de Alagoas. Estão lá até hoje, inclusive, na mesma paz, tá bom? Mas o campeonato de Winning Eleven foi acirrado. Desculpa por isso, vamos começar logo aqui. Esse episódio é sobre o show número 500 e pouco, que aconteceu ontem lá em Fortaleza, a abertura da Jéssica Ferreira. A Jéssica Ferreira, se você não ligou o nome da pessoa, é a Jéssica com G. Ela é uma moça que ela faz vídeos reagindo a Red Pills, sabe? E o algoritmo dela deve ser o inferno, porque quanto mais ela pesquisa esses caras, mais aparece, né? Então acho que a vida dela, a percepção de mundo dela é conturbada
pelo algoritmo. Deu pra entender? Na cabeça dela, provavelmente, os homens é pior do que é. Porque tem muito homem escroto. Eu diria que a maioria é. Mas não é todos também. Na real, acho que a maioria não é, não. A maioria é gente boa. Mas tem aqueles, né, que ela reage. E aí ela viralizou e bateu 1 milhão já. E aí ela veio fazer o show dela aqui num teatrinho. E, mano, que teatro da hora, mano. Teatro Brasil Tropical. Ele fica do lado não, né? Fica dentro de um hotel, acho que se chama também Brasil Tropical. E é muito louco, porque eu fiz show nesse teatro, tava cheio o teatro, acho que eram umas 400 pessoas, devia ter umas 300 talvez, acho que por aí. Tava bem cheio, assim, e o teatro é bem legal, mano, a acústica é muito legal, o palco é bem daorinha, assim, a cortina é tipo uma cortina de retalho. Inclusive eu fiz com a cortina fechada, eu achei melhor. Eu achei que ela devia ter feito também com a cortina fechada, porque o vídeo ficaria melhor do que com a cortina aberta. E ele tem um mezanino, assim, mano, é bem da hora o teatro. E olha que loucura, eu tava fazendo stand-up ali, do lado tem um lugar chamado Teatro do Humor e da Cultura Cearense, que também tem show, e tava tendo show porque era no domingo. Do lado desse Teatro do Humor tem um comedy club chamado Piadaria, que provavelmente devia estar tendo show também. E do outro lado da Beira-Mar, um pouquinho para frente, tem um outro comedy club chamado Arena do Humor, que também devia estar tendo show. Então, num raio de 300 metros, eu acho que estava tendo 4 shows de humor, né? A maioria é de stand-up, porque no Piadaria principalmente vai bastante comediante de stand-up. Na Arena também, o dia que eu fui era stand-up puro mesmo. Tinha um personagem lá, mas a maioria assim era stand-up mesmo, assim. Então eu achei muito louco isso. Falei, caralho, olha que louco, mano. Um raio de, eu acho que não dá 300 metros. Não, acho que talvez dê. Mas é muito perto, pô. Nem São Paulo é tão perto assim. Um raio tão pequeno, tem tanto show. E eu percebi isso, que aqui, por incrível que pareça, a chance de viver de comédia sem ser famoso talvez seja maior do que em São Paulo, porque em São Paulo provavelmente tem mais comedy club, mas se você olhar tá tendo solo de um, solo de outro, solo de outro, então é só solo, não tem noite de elenco, né? E aqui, nesses todos que eu falei, é elenco. Então tem 4 comediantes na sexta, 4 comediantes no sábado, em cada um desses. Então, estão ganhando menos. E nem é tão menos, porque se você ouve esse podcast, você sabe muito bem que comediantes que não são enormes, eles estão fazendo show por um cachê de R$500 nos Comedy Club de São Paulo. Hilários, os maiores Comedy Club. Às vezes você fala tem 300 pessoas e o comediante está fazendo solo para ganhar R$500. Que é o mínimo, né? Porque não vende ingresso. E aí eles dão um monte de VIP e ganha só no consumo e paga pro comediante R$500. Então aqui deve ser 250, R$200 o cachê, talvez, eu não sei. Mas o cara pode fazer ali, tipo, 2 talvez na noite. E é 15 minutos só, né? Então eu achei bem legal isso. Inclusive o Cidrão, que é um comediante daqui que eu sigo, ontem mesmo ele fez ou anteontem, sei lá, ele fez um show numa cidade chamada Picos. Aí depois ele veio pra Fortaleza, fez um show no Piadaria, atravessou a rua, fez o show na Arena do Humor. Então fez 3 shows numa noite, isso é muito louco, né? Mas vamos voltar a falar do meu show aqui, né? Que é pra isso que vocês pagam internet, que é pra ouvir eu reclamando dos meus fiascos aqui. Mas o show de ontem foi um bagulho meio bizarro, não sei explicar. Eu meio que tomei um gás de novo de não desistir de fazer stand-up, sabe? Então por um tempo eu praticamente desisti. Falei, mano, quer saber? Quando der eu vou, sei lá, sabe? Eu fiquei meio desanimado. Eu falei, mano, postar vídeo não tem pra quê, o bagulho não entrega. Se não entrega, eu não vou conseguir viralizar, não vou conseguir ficar, não é ficar famoso, é só que as pessoas me conheçam bastante pra comprar o ingresso. É esse o nível de fama que eu queria vender ingresso, né? E aí eu desisti, falei assim, quer saber? Foda-se, eu tô bem aqui, a pousadinha aqui tá indo bem, o meu apartamento alugado lá tá me dando uma rendinha e tal, tá bom assim, tá bom, não tem pra quê eu querer ser artista.
Só que eu meio que desisti dessa ideia de não querer ser artista. E aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou continuar fazendo porque eu gosto. E eu vou postar também, foda-se que não entrega, sabe? Eu vou levar o Instagram como se fosse um HD externo. Então eu vou fazer as coisas e posto, porque de vez em quando é legal entrar lá e ver o show legal que eu fiz, sabe? Então nos vídeos eu tenho recortes de shows legais que eu fiz. Então é uma recordação pra mim mesmo. Então eu vou levar como isso. Se as pessoas não gostam, foda-se, eu vou continuar fazendo. Então eu meio que peguei gás de novo. Só que foi depois do show, porque antes eu tava meio assim, meio acolá, falei, não sei se eu tô a fim de fazer e tal. E aí, mano, eu fiquei sozinho em casa no sábado, e a mina saiu pra fazer um encontro de mulheres empreendedoras aqui de Paracuru. E aí eu fiquei lá em casa sozinho, eu falei, mano, eu vou pegar o notebook e vou separar aqui que eu vou fazer amanhã, né? Aí eu não consegui, não, sabe quando não deu vontade? Eu falei, chega lá eu vejo. Aí chegou no domingo, eu falei assim, já eu vejo. Já chegou lá no palco, a Eveline tava abrindo o show, e aí eu falei assim, eu ia entrar depois dela, né? E ela tinha 10 minutos. Eu falei, tem 10 minutos? Nesses 10 minutos eu sento aqui e vejo o que eu vou fazer, né? Porque eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, para não fazer uma piada local, sabe? Lá de São Paulo, que não vão entender aqui. E aí eu fiquei lá pensando, eu falei, acho que eu vou fazer, Portugal dá pra fazer, Maragogi dá pra fazer. E vou fazer também o que eu vim pra cá me aposentar, né? Eu vim pro Ceará me aposentar, tô fazendo um texto sobre isso, que eu falei, esse aí é teste, eu só fiz 2 vezes, então eu tô testando, né? Se eu só fiz 2 vezes, ele não tá na embocadura ainda. Então eu vou fazer esse que eu tô testando, que é bom que eu não venho pra cá e não testo. Porque eu tenho essa também, eu tava com isso na cabeça, falar, 1 mês sem fazer show, 2 meses sem fazer show, eu não vou testar nada? Tem que testar. Só que depois que eu subi no palco, foi um fiasco, eu falei, mano, pra que eu fui testar, né? Porque a parte do garantido, eles compraram bem, assim, mas na parte do teste, eu me enrolei muito, assim, nossa, foi muito estranho, sabe? Eu tava nervoso, mano, tava muito esquisito. Aí depois eu consegui até, no final, foi bom, assim, mas no meio teve uma... Mano, e tinha tudo pra ser bom, porque na hora que eu entrei no palco e falei assim, a Eveline falou, né? E não sei se deu pra perceber pelo meu sotaque também, mas eu não sou daqui, eu sou de Paracuru, e as pessoas deram risada já nisso. Falei, aí nessa hora eu já meio que dei uma aliviada. Falei, as pessoas gostaram de mim, se riram disso, daqui pra frente. E aí, mas eu me perdi, não sabia o que eu ia falar. Aí pra ajudar, tinha uns paulistas lá que começou a falar de bairro de São Paulo, e eu comecei a zoar eles. Não eles não, mas tipo, a entrar na onda, mas aí meio que eu me perdi demais, assim. Então não foi legal, eu entrei no texto da aposentadoria e me perdi, não sabia pra onde eu ia, aí voltei e tal, não sei, mano, mas foi bem estranho, assim. Mas no fim foi bom também, sabe? Porque no final eu consegui resgatar. No de Portugal, mano, a piada de Portugal que eu falo, tem uma piada que eu falo de Portugal, que eu encontrei um velhinho, não sei o que, ele falou que a imigração de brasileiro tá acabando com Portugal, e eu falo, ora, quem diria? Vocês reclamar de imigração pra nós, Cabral não tinha visto não, viu? Essa piada entrou bem alto, assim. E ela eu gosto muito dessa piada. Eu acho muito... eu gosto dela, sabe? Eu gosto de fazer, eu gosto de ter pensado isso, né? E então, eu gosto quando as pessoas gostam também. E aí, ontem entrou bem altão, assim. Então foi legal o show, sabe? Mas a parte do teste, mano, foi muito estranho. Eu ir e voltar, assim, aí... Até o texto de Maragogi também ficou meio... esquisito, assim, saiu meio quadrado, mas no final foi bom. E foi legal também ver o show da Jéssica, assim, ela faz comédia há 4 anos só, mas tá com o teatro lotado, isso é muito foda. Então isso dá um gás, assim, de tentar pensar em algum formato, sei lá, alguma coisa pra tentar gravar mesmo, né, que esse é o caminho, porque eu fiquei desgostoso com a carreira justamente por isso, porque eu queria ser comediante de stand-up. E aí não dá mais pra ser. Você tem que ser criador de conteúdo digital. Eu não queria ser criador de conteúdo digital, eu queria ser comediante, Eu não queria ter que caçar um formato pra fazer. Que pode caçar formato? O formato que eu quero fazer já tá pronto. É subir no palco
e fazer piada no microfone, porra. Eu não quero caçar um formato pra convencer um algoritmo. Mas esse é o jogo, né, mano? E aí eu vejo a Jéssica, você vê que ela é uma mina muito engraçada, ela tem um timing muito bom, assim. Mas com 4 anos de comédia, dá pra ver que ela não é... Tipo assim, ela é boa, mas dá pra ver que ela não tem um solo formatadinho, assim, sabe? Ela faz muita interação, aí às vezes ela acha uma interação muito boa, mas às vezes não tanto, sabe? Então foi bem legal, assim, ver uma mina nova fazendo, há pouco tempo, já tá lotando, assim, então foi bem da hora. E aí deu um pingo de esperança, né? Vai que, né? Porque seria do caralho. Minha vida tá boa agora, mas imagina que do caralho se eu bombo desse jeito e saio viajando, e aí eu consigo ter um bagulho que às vezes os caras que estoura assim e faz comédia e tá atrás de um sonho, ele chega quando estoura, ele fala, mano, eu quero fazer muito show. E aí o cara sai, mano, fazendo tudo que dá, e o cara viaja de segunda a segunda e tal. E eu não, porque o cara também quer dinheiro, ele nunca teve, e de repente ele tem. E eu não quero dinheiro, porque eu não preciso de muito, não é porque eu tenho muito, é porque eu não preciso de muito, entendeu? Então, já consigo me sobreviver e pra mim tá bom. A vida que eu tenho... eu vou falar um pouquinho pra vocês. Antes de eu começar a gravar, eu cheguei na praia, eu tô gravando agora de frente pra praia, aqui, né? E eu vim de bicicleta, tá? 2 minutos de bicicleta até aqui onde eu parei. E aí eu tava chegando, arrumando aqui o meu estúdio, que é um banquinho, embaixo de um bangalôzinho de palha que fizeram, embaixo de um pé de... não sei que planta é, saroeira, sei lá. E aí eu tava aqui, e aí, meus amigos, eu olhei pro mar e eu vi um peixe de mais ou menos uns 30 centímetros pular no mar. E eu falei, não é possível que eu tô vendo um peixe, enquanto eu tô gravando meu podcast, eu tô vendo um peixe. Então, porra, minha vida tá muito boa. Imagina se eu consigo encaixar nisso uma viagem por semana, que seja. Sabe? Tipo, todo final de semana eu consegui fazer um show num teatro, num lugar do Brasil. Ou mesmo São Paulo. A cada 2 meses eu consigo vender ingresso em São Paulo, fazer um show. E aí paga minha passagem e me dá um dinheirinho que eu consigo reinvestir em alguma coisa pra ficar mais tranquilo ainda no futuro. Olha que foda. Seria foda, não seria? Então eu pensei isso, aí eu já vejo minha família e com dinheiro pago pelas pessoas que eu vou fazer rir. Isso seria do caralho. Então eu vou tentar dar mais uma chance e me vender, me prostituir pro algoritmo para ver se eu consigo acrescentar isso aí na minha vida, né? E aí minha esposa seria minha produtora só para viajar comigo também, né? Pra eu não fazer igual a Emicida e lotar casas do sul ao norte e esvaziar a minha. Não é mesmo? Eu queria falar um bagulho pra vocês, que eu presenciei um milagre e eu queria dar meu testemunho aqui pra vocês. Amém, irmãos? Mano, foi um bagulho bem... foi uma coincidência? Foi. Mas o que é uma coincidência, né? O que é um milagre, no fim das contas, não é mesmo? E o que acontece? Teve um dia que eu fui pra Fortaleza e fui resolver uns bagulho do carro lá, trocar os pneus e tal. E a gente não dormiu direito aquele dia. Minha mina tá tossindo muito e aí nem eu nem ela dormimos. Aí acordamos, foi quarta-feira passada isso. Acordamos cedo, fomos fazer yoga, que agora eu sou desses. Eu faço yoga de quarta-feira às 7 da manhã. Pertinho aqui da praia também. Aí fomos fazer yoga, fizemos yoga. Aí chegamos em casa, tomamos um café e fomos pra Fortaleza. Sem dormir e depois de fazer yoga. Aí chegou lá em Fortaleza, mano, mó rolê. A gente andou pra cacete lá. Porra, andamos pra porra, mano. Fiquei cansado, hein? Cansado. Aí na hora de voltar, minha menina capotou no carro e eu tava morrendo de sono. Eu não sou muito de ter sono no carro. Mas aquele dia me deu um sono assim, mano, que eu, caralho, tava com muito sono. E aí teve uma hora assim que eu quase dei uma pescada. Mano, e nessa hora, olha, se você acredita em Deus, pode contar pros seus amigos que Deus salvou minha vida. Se você não acredita, pode contar que Darwin salvou minha vida, eu sei lá. Ou que o universo. Mas olha que bagulho louco. Não foi? Talvez eu exagere um pouco, né? Eu não sei o que seria, mas a real é essa, não dá pra saber o que seria se não foi. Não é mesmo? Mas ó, eu vou contar pra vocês. Eu saí de casa, lembrem, às 8 da manhã, sei lá, 9. Aqui no Ceará é um calor do cacete. Então eu fui pra Fortaleza de chinelo e com o ar do carro ligado. E fui 1h30, andei lá, mas não sei quantos
dentro da cidade lá, com ar ligado, e isso não aconteceu. Na hora que eu tava com sono, que eu quase dei uma pescada, mano, eu tava com sono assim, até na hora eu pensei, eu falei, mano, acho que eu vou acordar minha mina pra conversar, porque eu tô com muito sono mesmo. Nessa hora, senhoras e senhores, pingou uma água do ar-condicionado, uma água gelada, bem entre o meu pé e o chinelo, assim, ó. Mano, me deu uma despertada, que deu um... Sabe quando pinga água gelada no seu pé? E eu tomei meio com um susto, assim, ó. E eu acordei, mano, e aí eu não fiquei mais com sono. E aí eu... Mano, olha que louco, porque o bagulho não pingou nada depois e não pingou antes. Aquela gota foi só Deus falando, acorda, meu filho. Você precisa ser um excelente comediante para as pessoas que ainda não te conhecem, tá bom? Então... esse vai ser meu testemunho quando eu vou fazer meu show na Lagoinha, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo, é nóis!